Eu tenho 7 irmãos. Nós somos em 7 irmãos, todos músicos. Meu pai é músico. Meu pai é vivo até hoje, toca. E minha mãe já falecida, mas minha mãe antigamente ela foi cantora também, de festival. Show. Então eu tive muito impulso para isso, para eu ser músico também, né? Então minha família é da banda Sétimo Sentido. E já tocamos muito aqui em Marau, aqui no Vilas Club, que, nossa, toquei muito por aqui já. Que massa. E eles são lá de Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha, né? Então, voltando lá no comecinho, eu sempre vim do baile. A minha família sempre veio do baile e tal. E você me perguntou como eu comecei na música, né? Isso. E aí, por ser todos meus irmãos músicos, na época que eu era bem pequenininho, a minha mãe cobrava ingresso nos bailes. Olha que massa. Cobrava ingresso, meu pai tocava. E eu, com 2 anos, já comecei a viajar com a minha mãe. Porque não tinha, na época, quem deixar. Sim. Né? E era muito caro também tu deixar, né? Sim, claro. Era difícil a época. Era diferente a época, tu né? deixar a criança pra outro cuidar e tal, era bem diferente na época. Então, eu comecei a viajar junto com a minha família. Minha mãe cobrava ingresso, eu ficava junto com a minha mãe, ela levava um colchãozinho e deixava embaixo da mesa, assim, eu ficava dormindo. E o pau torando lá. O bailão comendo lá. E aí, aos poucos, conforme eu fui crescendo, fui indo lá pro palco. Fui indo lá ver o que estava acontecendo, voltava. Aí, durante a semana, conforme a minha família ensaiava também, no meio do ensaio, né? Na hora que a galera dava um tempo e tal ali, no intervalo, eu ia lá e começava a tocar os instrumentos, ligava as coisas, derrubava as coisas, daí eles iam correndo, sai daí, Matheus! E eu comecei assim, tocando violão, tocando bateria. Comecei tocando bateria. Aí, com meus 5, 6 aninhos, já comecei a tocar teclado, violão, tudo autodidata, sem ninguém me ensinar assim. Massa. Mas tudo meia boca, né? Claro, né? Tudo que tava criança, aprendendo, né? tava aprendendo. E aí, cara, aos poucos foi indo. O meu pai sempre incentivando, minha mãe sempre incentivando. Meu pai nunca falou pra mim assim, eu não quero que tu seja músico. Meu pai, cara, é o cara assim que eu olho pra ele hoje e falo, pai do céu, tu é um guerreiro mesmo, porque tu sempre me incentivou a ser músico, né? E hoje, quando eu vejo um pai falando para um filho, para os amigos meus, eu falo, cara, isso é bonito, cara. Porque se eu não tivesse o apoio do meu pai e da minha mãe naquela época, eu não ia ser músico. Sim. Eu ia estudar, eu ia fazer outra coisa, qualquer outra coisa, mas não ser músico. Sim. Mas não, eles queriam me ver lá em cima do palco, junto com meus irmãos. Massa. Não, a música vem de berço, né? Legitimamente, né? Isso. E aí foi aí que meus irmãos abriram as portas para mim, começar a tocar violão na banda. Até tem um rapaz aí, o Serginho, né? O Sérgio, daqui a pouco tem que aparecer, Sérgio. A gente trabalhou um tempão junto aí, 2, 3 anos, acho que foi. Aí o Serginho pegou a parte que eu comecei a tocar na banda, né? Eu era pequenininho, metido que, nossa senhora. Já arrumava o cabelinho, já aquela coisa, sabe? E aí comecei a tocar violão com meus 10 aninhos. Aí com os 12, 13 anos, os meus irmãos chegaram pra mim, ó, não, agora você vai virar guitarrista. Porque o meu irmão que tocava guitarra, o Fabinho, ele queria ser vocalista e queria largar de guitarra. Então, foi aí que eu entrei profissionalmente, né? Com meus 12 para 13 anos. Comecei a tocar firme na banda. Aqui abriu uma vaga, agora você vai entrar. E aí eu fui com tudo.